Queria que você falasse uma parada pra gente aqui, que você também compartilhou comigo. Eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos. Sobre aqueles 4 níveis de conhecimento, né? Então, a partir disso que a gente está conversando aqui, você falou para mim, né? Existem 4 níveis de conhecimento de Deus, né? Sim. Compartilha com a gente um pouquinho. Resumidamente, né? Tá, não, resumidamente. É porque, assim, o campo da teologia, a respeito do conhecimento de Deus, ele é muito amplo, né? A epistemologia cristã é muito ampla. Mas, assim, eu gosto, de uma forma mais didática, de compartilhar que nós temos níveis de conhecimento. Né? Às vezes, conhecer sobre Deus não é conhecer a Deus, de fato. Você pode... Conhecer sobre. Conhecer sobre Deus. É diferente de conhecer a Deus. E, às vezes, nós misturamos as coisas. Né? As pessoas, os irmãos estudam teologia. Por favor, estudem teologia. Sim. Mas entenda que o conhecer sobre não é o suficiente. Tem que resultar em conhecer de fato. Então, eu costumo ensinar e instruir da seguinte maneira. Né? Existem 4 níveis de conhecimento. O primeiro conhecimento é o conhecimento cognitivo. E isso aí é muito comum dentro da teologia, do estudo da teontologia, né? Do conhecimento, do estudo de Deus. Tá. Então, se você estudar uma teologia sistemática ou você vai ver que isso é muito comum dentro do estudo da teologia. Não estou inventando nada, tá? Tá bom, tá bom. O que eu estou ensinando aqui é teologia. Então, o primeiro nível é o nível do conhecimento cognitivo. Tá. Ela é a consciência do que Deus existe. E esse conhecimento, o cristão, o não cristão, até o próprio diabo tem. É o conhecimento cognitivo. Sim. Aquela consciência. Mas você pergunta, mas o não cristão, o ateu, ele não conhece a Deus, porque ele rejeita, ele fala que Deus não existe. Mas ele fala que Deus não existe, segundo a palavra, porque ele está simplesmente ignorando uma presença inata de Deus. Ou seja, é Cornelius Van Til que fala isso, todo homem consciente é Deus consciente. Porque nós não nascemos do nada, somos criados. Todo dia o homem está em contato com a criação. Com a criação, que tem a assinatura do Criador. Existe uma assinatura do Criador e ele está ali perturbado por essa presença. E ele precisa ignorar essa presença para poder até mesmo negar. Ou seja, até o próprio ateu ele precisa ser sustentado, né, pelo próprio Deus para negá-lo. Né? Uau, né? Imagina isso. Então, temos essa consciência cognitiva, né? Esse conhecimento cognitivo que o não crente, o crente tem e até o próprio diabo tem. Tem um segundo nível, que é o conhecimento de Deus de uma forma relacional. Tá. Relacional. O cristão ele se relaciona com Deus. Ele não apenas conhece sobre Deus, mas ele se relaciona com Deus. E aí é interessante. Nos nossos evangelismos, né, nós falamos assim, para alguém que não conhece a Deus, olha, você precisa começar um relacionamento com Deus. Ele está certo, está certo. Mas, de alguma forma, aquela pessoa tem um relacionamento com Deus. Já tem, né? Mas não é um relacionamento amigável. Entendi. É um relacionamento conflituoso. É um relacionamento de rejeição, de conflito. Então, o cristão tem esse conhecimento relacional, o não cristão tem esse conhecimento relacional, e o próprio diabo tem também. Sim. Eu acho que eu mencionei com você isso, né? Aquele diálogo lá em Jó, né? Do diabo com Deus. E aquilo ali é um enigma, mas, enfim, existe uma relação. Acho que é Agostinho que fala, né? Que o diabo é o diabo de Deus, né? Como é que você... Porque ele não tem vida própria. Não, ele pede permissão, né? Exatamente. O Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Deus é Deus até sobre o inferno.
né? Então, nós temos que entender isso. Então, esse é o segundo nível, relacional. O terceiro nível é afetivo. É aquele onde os nossos afetos estão sendo moldados, nós estamos conhecendo, gostando, né? Os nossos desejos estão sendo moldados. E é interessante que nesse nível de conhecimento afetivo, trata muito dentro do texto bíblico, né? Porque conhecer para um judeu, por exemplo, né? Você pergunta para nós ocidentais, como você conheceu o fulano de tal? Conheci na escola, né? Mas conhecer para eles, um nível mesmo do conhecimento, é relacionamento íntimo. Né? Entendi. Relacionamento íntimo. Então, existe esse aspecto do conhecimento afetivo, né? De alguma forma de ter os seus afetos moldados e trabalhados. Mas existe o quarto conhecimento. Ok. Que esse quarto conhecimento é um conhecimento especial. É o conhecimento que leva à obediência. Que esse é o conhecimento dos filhos de Deus, dos cristãos. Entendi. Porque se você conhece a Deus e você tem um relacionamento com Ele, você tem um relacionamento afetivo com Ele, você o obedece. E você percebe que na palavra está ali, cheio disso, né? Sim. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é aquele que me ama. Me ama. Aquele que me obedece, de fato, me ama meu Pai. Você vê Jesus falando isso. Então, a obediência é o nível máximo do conhecimento de Deus para a vida do cristão. Quer saber se, de fato, alguém conhece a Deus além desses 3 primeiros níveis? Se ele obedece a Deus. Uau. A obediência é o nível que nós caminhamos como cristãos. Como porque realmente, né, de uma forma muito simplista, assim, mas, por exemplo, existe um texto que fala assim sobre Deus, né? Que Deus conhece as estrelas e as chama pelo nome. Isso. Um dia eu tive a curiosidade de digitar no Google, né? Quantas estrelas existem? Oh, nossa! Aí estava lá que, se eu não me engano, era 10 sextrilhões de estrelas. Nossa! Então, eles afirmam que tem mais estrela no universo do que grãos de areia na face da Terra. Uau! Ou seja, pensa numa praia, o que tem de grão de areia nessa praia, junta com todas as praias e desertos do mundo, e tem mais estrela no céu do que grão de areia. Uau! E aí você está falando de um Deus que as conhece, que as criou e as chama pelo nome. Pelo nome. Eu não consigo lembrar o aniversário da minha irmã. Uma coisa que fizemos algumas horas atrás, né? Entendeu? Então nós estamos falando dessa mente. Aí você fala assim, não, eu creio nesse Deus. E aí esse Deus fala, filho, faz tal coisa. Aí você pensa, Deus tem uma ideia melhor. Posso dizer do meu jeito? Que audácia, né? Que eu acho que um plano que eu tô bolando aqui é um pouco mais inteligente que o seu. E fazemos muito isso, né? E assim, revela que não conheço, na verdade. Porque se de fato conhecesse, cresce nessa soberania que nós dizemos crer, não tem como o resultado não ser obediência, né? Obediência. E o caminho aí para obediência é humilhação, né? É humilhação se humilhar diante do Senhor. É você ter esse espanto com a grandeza, perceber a distância e receber a proximidade de Deus. Sabe? Isso vai levar você à obediência. Sim. Reverência, ao temor, à obediência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se de fato nós tememos a Deus, nós vamos obedecer a Deus. Muito forte. Isso é uma prática de fé. A fé não é só não é a certeza das coisas que se esperam, né, apenas, mas é a convicção dos fatos que não se veem. Isso significa o quê? Que não é só daquilo que nós estamos observando, mas é obedecer a Deus mesmo, não vendo nenhum resultado, por exemplo. Sim. Não tendo garantias, né, das coisas.